Pois muito bem, vamos continuar, né, o tema da oração. Nós temos explicado, inclusive, algumas questões, algumas coisas. Né? Caso surja ainda alguma dúvida, alguém depois queira ainda fazer mais alguma pergunta, a gente vai respondendo. E hoje, trazer de volta aquilo que eu falei da vida espiritual, mas exatamente naquilo que nos compete. Né? Como eu disse, a vida espiritual pode ser dividida em duas: vida ascética e vida mística. É muito provável que a grande maioria da humanidade está na vida ascética. Como é que a gente adentra a vida espiritual? Quando nós renunciamos o pecado e somos inseridos na vida, na graça. Dessa maneira. Eu vou explicar de uma maneira mais concreta daqui a pouco, mas só explicando. A vida ascética pode ser chamada também de via purgativa. Já a via mística possui dois momentos: uma via iluminativa, onde estariam aqueles que são chamados de avançados, e a via unitiva, onde estariam os perfeitos. Aí realmente a pessoa já está num processo de santidade mesmo. E aí são coisas incríveis que acontecem, mas assim, sempre lembrando que quem já viu ou já leu a biografia de um santo e vê que a pessoa começa a ter fenômenos e fatos, e ao mesmo tempo que começam a ocorrer fenômenos na oração, começa uma perseguição sobre a pessoa gigantesca, muito se imagina que ele está na primeira fase da via unitiva. A segunda fase é aquela que as coisas se completam, se concluem, e aí ele já está próximo de morrer, para ser mais exato aí as coisas. Existe uma explicação, vocês podem procurar o livro de Santa Teresa d'Ávila, Moradas. Muita gente que começa a ler diz que não entendeu, então fica a indicação, mas eu sugiro, para quem quiser ler Santa Teresa, que é realmente uma grande inspiração, que leia primeiro Castelo Interior ou Moradas é o mesmo livro, é Vida de Perfeição. Aí você fala, mas Leandro, Vida de Perfeição? Não, mas não se preocupe com o nome, porque lá ela trata exatamente de orientações para suas irmãs, para as carmelitas. E lá ela explica sobre o Pai Nosso. Então ela está dando um início da vida cristã. Para quem gosta, ela parece que escreve como fala. É a sensação. Não tem gente que é assim, né? Tem pessoas que às vezes escrevendo, você lê, você fala, nossa, parece que a pessoa está conversando comigo. Só que aí também, se a pessoa escreve assim, não espere algo tão ordenadinho, organizadinho, porque Teresa começa no capítulo falando de A, entra no outro assunto, daqui a pouco ela escreve, estava falando disso e me alonguei em tal coisa, e ela volta a tratar do assunto anterior. Então, isso é legal, para quem gosta desse tipo de diálogo. Ela parece que está conversando conosco, mas ao mesmo tempo fica esperto, porque apesar da linguagem muito poética, muito bonita, assim como Santo Agostinho, ela não é tão organizada. Ela avoa, ela vai voando assim e vai entrando, no assunto. Isso é bonito. Quem gosta de alguma coisa um pouco mais organizada vai nos padres dominicanos, ou vai em Tomás de Aquino, mas aí Tomás de Aquino é outra pegada. Eu já li algumas coisas de Tomás de Aquino e considero assim bem difícil. Lembra alguém? Porque a sua irmã tem o temperamento sanguíneo e Teresa também é uma sanguínea, então por isso que as duas têm esse modo de falar então entra no assunto, daqui a pouco está em outro, aí volta para o assunto anterior. Então essa é coisa de gente sanguínea, que começa a falar e daqui a pouco, igual o vento, está voando aí e tudo mais. Pois muito bem, mas nós não vamos nos ater àquilo que ocorre com o povo que já está na santidade. O que a gente precisa é saber o que acontece conosco e
começar a pensar como é que a gente faz pelo menos para se manter, né, dentro da morada, dentro do castelo interior. Né? O que eu faço? O que acontece? Vamos então dar um exemplo aqui. Né? Porque para você adentrar precisa ocorrer uma coisa chamada conversão. Né? Eu dou esse exemplo para o pessoal nas catequeses ou em outros grupos ou em outros locais. Né? Isso é lógico, não é meu, né? Isso é, como eu digo, eu sou nota de rodapé gigante, então você vai ouvir padres e livros que você vai ler, você vai falar, o Leandro falou dessa maneira. É porque eu sou uma nota de rodapé gigante, né, que anda por aí. Então a pessoa entra no seu caminho, né, a pessoa estava lá na sua vida e ela poderia dizer assim, como diz o Asa de Águia: eu era um bêbado e vivia drogado, hoje estou curado, encontrei Jesus. A pessoa teve uma conversão, ele estava num caminho de destruição e ele entrou para um caminho de conversão. Ao ele entrar nesse caminho de conversão, o que ele faz? Por exemplo, grande parte deste país já é batizado, né? Alguns não, aí batizam, mas vamos considerar que essa pessoa foi batizada. Só que ele não vivia a fé, ele não tinha nada que ele não se comprometia com o batismo recebido. Ou seja, ele não estava comprometido com a sua salvação, né, com o meio de salvação ao qual lhe foi dado, através do batismo. Então, ele, de repente, ele falou, nossa, eu estava fazendo muita besteira na minha vida, estava me perdendo, eu já tinha perdido meus amigos, então decidi mudar de vida. Então ele entra num caminho de conversão. Aí ele fez um retiro, esse retiro ocorre aquilo que a gente disse, né? Deus começa a falar com a pessoa através dos profetas. Em meio a isso, talvez algum sinal, alguma coisa que aconteceu mexeu com a sua consciência, né? Tocou, ainda o que a gente fala de uma fé incipiente, porque ele está longe da fé, né? Mas algo tocou ali, e como ele recebeu o batismo, ele tem as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Então naquele momento algo mexeu com ele, algo fez ele pensar na sua vida, e ele decidiu mudar o caminho que ele estava. Então quando ele fez isso, ele falou, opa, vou mudar as coisas. E aí ele procura um padre para se confessar. Quando ele procura o padre para se confessar, talvez no próprio retiro, ele retorna ao seu estado batismal. Ele é perdoado. E consequentemente pode comungar o corpo de Cristo. Então ele adentra no que nós chamamos realmente de vida na graça. Então agora ele está numa vida na graça. E ele terá de se manter. E esse é o ponto inicial das pessoas convertidas. Logicamente, nós podemos até dizer que todo mundo que passa por esse processo de conversão, logo no começo, o que acontece com grande parte das pessoas quando fazem um retiro, né, querigmático, seja de casais, seja de jovens, sejam outros retiros da própria renovação carismática, né, o chamado retiro de primeira experiência, mas são retiros chamados de querigma, que é um primeiro anúncio. Então esses grupos, eles têm essa função. Às vezes o pessoal quer que esses grupos deem aprofundamento. É lógico que quem permanece, por exemplo, se torna, no caso do ECC, se torna um dirigente, ele vai fazer uma segunda etapa, ele vai ter alguma coisa que aprofunda. Mas se você olhar pela quantidade de pessoas que fazem esses encontros, não é a grande maioria. Esses movimentos, eles têm realmente esse negócio de trazer uma grande quantidade de pessoas e elas terem esse primeiro impacto, né, esse primeiro encontro, ou o que é o querigma, né, que é o primeiro anúncio, né, esse é o significado da palavra querigma. A pessoa se descobre agora convertida. É isso que Teresa também chama de primeira morada, né, dessa fase, dessa via purgativa. Quando começa, a pessoa tem esse momento de conversão. Uma parte desse período, realmente parece que a pessoa não tem problema nenhum. Parece que todos os problemas ficaram meio que afastados. A pessoa está numa alegria tão grande,
Parece que muitas coisas na casa dela se renovaram. Parece que muitos amigos agora ela tem, parece que tinha afastado. Então não é que só parece, é que Deus realmente coloca a graça e traz, né, soluciona algumas coisas ali para que a pessoa possa se restabelecer, né? Só que isso dura um tempo. Então, uma das coisas que Deus mantém por um tempo é para que a pessoa comece a perceber o seguinte: e veja, esse é um momento que ocorre muitas consolações espirituais. Por quê? Porque a pessoa estava no mundo tendo e vivendo por conta de alguns prazeres, aos quais ela considerava esses prazeres como fim. Prazer nas coisas nunca é fim, ele é sempre meio, né? Eu explico, e passei aí 3 semanas explicando agora aos jovens, né? Eu tinha explicado aos adultos, mas agora aos jovens do Crisma, sobre os 7 pecados capitais. Eu espero que a gente chegue nesse assunto também mais para frente. E lá eu tive de falar para eles, né, num dado momento, sobre essa questão que prazer é meio e não é fim, né? Porque algumas pessoas, por conta de alguns dos pecados capitais, por exemplo, nós poderíamos pegar a luxúria, né, que é a questão sexual, quando as pessoas começam a achar que o fim dali vai ser o prazer, mas não é. O sexo é bom, ele é importante, foi criado por Deus. Mas se Deus não tivesse colocado que as pessoas tivessem prazer no meio, talvez Deus teria comprometido a sociedade, porque as pessoas não teriam gosto em ter relações, né? E a finalidade, né, o principal é a continuidade da sociedade. Se as pessoas falassem assim, ninguém mais vai ter relação, então a sociedade em 60 anos teria acabado. É só para entender que é um meio, não, ela é meio e não fim, né, daquilo que é o fato em si. Então Deus vem com algumas consolações espirituais. Ele vai tocar as pessoas. Ele vai colocar nos corações, às vezes, desejos de participar, de fazer as atividades, da pessoa fica empolgada. Tem gente que quer participar de todas as pastorais e movimentos ao mesmo tempo, não dá conta. Né? Mas o que é? É aquela empolgação. Então a pessoa é tocada por Deus, existe realmente uma consolação espiritual. Ela ouviu, né? Ela foi tocada por Deus através da palavra, através de sinais que apareceram e mostraram para ela que ela estava num caminho ruim, então ela deveria mudar o caminho, e agora ela percebe uma outra necessidade. Ela vai começar a perceber porque vai começar a reduzir gradualmente essas coisas, né? Ela não é que Deus vai se afastar nem nada, mas ela vai começar a perceber que o dia a dia vai se tornar comum, né? Que ela vai voltar a ter os seus problemas de trabalho, seus boletos vão voltar a chegar, e talvez até a família, que ficou muito tocada por ele fazer o retiro, agora, dia a dia, meu amigo, voltamos aos nossos problemas. Você vai precisar aí mudar o seu comportamento. Então, a pessoa entra no que nós chamamos de segunda morada, que ela é uma percepção de que ele precisa rezar, porque ele está numa batalha espiritual. Então, quer dizer, a pessoa começa a ter noção de que há uma batalha espiritual. E ela começa a ter uma noção de que ela precisa falar com Deus, né? Então, esta parte é a parte que a pessoa precisa se ajustar. Tanto a primeira quanto a segunda, ainda que você tenha essas consolações, ainda que aconteça tudo isso, em algumas pessoas, e aí a gente vê muito, por exemplo, em pessoas que estavam em outras religiões, ou que estavam em grupos muito fortes fora da igreja, né, e que defendiam certas ideias que compunham, parece que quando ela vem, acontece aquilo que as pessoas dizem: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Isso de certo modo parece acontecer. Por quê? Porque a pessoa estava disponível a uma aspas, né? Porque os deuses dos pagãos são nada, né? Mas a pessoa estava dedicada
A pessoa estava comprometida com outras ideias, né? E, quiçá, podemos dizer, né, que por conta disso, né, ela estava recebendo, né, ela estava sendo ajudada, né, apoiada para continuar em certas tentações, em certos comprometimentos e acabar não adorando a Deus. Então, se não está adorando a Deus, né, tá, fatalmente não está indo para o bem. E aí essas pessoas às vezes ficam meio perturbadas. Não é um problema a princípio psicológico, coisa mais, ela acaba sendo perseguida. Então quase que ali tem aquele começo maravilhoso, aquela conversão, mas algumas pessoas pouco tempo depois já começam a ser questionadas. E as pessoas que começam a entrar nessa batalha espiritual, né, também ali no primeiro e na segunda parte, também começam a ser questionadas às vezes pela própria família, né? Se não tiveram essa crise de vir esses grupos perseguirem, como assim? Você era um dos nossos, agora está nos traindo, que palhaçada. A pessoa rapidamente já começar a ser cobrada pela família. Mas você não disse que é cristão, você não disse que é católico, que negócio é esse? Como é que você tem esse comportamento? Como é que você faz isso? Então a pessoa não sabe ainda lidar com tudo isto e ao mesmo tempo começa a ser pressionada pelo mundo de todos os lados, e ela precisa agora também, não, ela já recebeu, ela precisa agora também dedicar-se na oração para que ela não volte para trás. Porque o que acontece é que algumas pessoas começam essa caminhada, o negócio começa a pegar e a pessoa vai para trás. Então, o que acontece nessa primeira e segunda morada? Uma instabilidade. Santa Teresa identifica que ela fala de modo muito alegórico, né? Então ela fala de bichos peçonhentos que permanecem ainda picando a pessoa ou tentando puxar para que ela volte para trás. Então são as tentações que voltam, que se apresentam, né? Então pessoas que têm vícios muitas vezes sofrem bastante aí até conseguir passar, inclusive das suas abstinências, né? E adentrar a este novo mundo, adentrar a esta vida nova. Então fica naquela instabilidade, aí a pessoa, se não se segura, começa a volta, cai para pecados que já não estava fazendo, ou então fica naquela dúvida e aí pede ajuda para os amigos, né? Ou sei lá, a pessoa acaba fazendo o caminho, trilha o caminho, recebe o sacramento, daqui a pouco ela dá uma, né, perde, parece que aquele fôlego. É muito fácil a gente pegar, por exemplo, essa parte da fase. Acontece com todos. Acontece comigo, com você, com todo mundo aqui. Tudo isso já aconteceu, né? Se você parar e analisar, talvez de um modo mais forte ou de um modo mais lento, isso acontece com todos nós, né? Às vezes um pouco mais, um pouco menos, né? Mas comigo já aconteceu até outras coisas nesse ponto. Mas aí depois eu comento, porque a gente vai chegar na terceira parte aí. Não sei se eu cheguei nessa terceira parte, talvez não, o que seria a tal da terceira morada, mas tem umas coisas meio parecidas aí. Mas aí a gente comenta. Então, a pessoa acaba se sentindo muito pressionada e fica nesse vai e vem. Então ela peca, vai se confessa, peca, vai se confessa, peca, vai se confessa. Ela não consegue porque ela fala, eu não estou conseguindo superar este pecado. Aí fica com aquele pecadinho de estimação e fica naquela luta, não vai e vem. E aí a oração abaixa, daqui a pouco volta e reza bastante e tal. Então eu acho que isso acontece com todos nós. A gente tem essas instabilidades, essas movimentações de humores. Aí daqui a pouco parece que dá uma guinada, aí tu parece que tá rezando muito bem, daqui a pouco tá rezando muito mal. Então fica aquele vai e vem, né? E com os problemas assim a gente não consegue estabilizar a vida. Por quê? Porque uma das grandes dificuldades dessas pessoas que estão na primeira e segunda morada é começar a equilibrar a vida comum com a vida espiritual. Sono na oração, isso acontece. Sono na oração, cansaço, né? Mas todas essas coisas que eu estou explicando, fazendo uma divisão pedagógica baseada no livro, mas assim, o mais importante é você se perceber se essas coisas acontecem, porque acontecem com todos.
né? É difícil saber de alguém que não tem dificuldades na oração, né? Que a pessoa começa a rezar. Se a pessoa disser que eu tenho rezado, tá tudo muito bem, sempre fica assim, dá uma vigiada. Porque será que você está rezando bem? Mas Leandro, mas agora que tá bem, você fala para questionar. Então, Jesus sempre falou para orar e vigiar. Então vigia, né? E até eu conversei com um padre carmelita, né? E ele falou assim, olha, a pessoa nunca sabe exatamente qual é a morada ou qual é a situação espiritual que ela está. E Deus não deixa. Porque se uma pessoa soubesse que estava muito avançada, poderia vir o orgulho no coração dela. Então, mais do que isso é saber as suas instabilidades, seus problemas, né? As questões emocionais te atrapalham. Mas, de modo pedagógico, eu tenho que dar uma explicação aqui mais ou menos da onde as coisas acontecem. Então, a gente acaba tendo essas instabilidades. Aí, quando peca gravemente, você sai da morada. Quer dizer, você sai da vida na graça. Você está espiritualmente morto. Então, você precisa se confessar para retornar ao estado de graça e poder comungar. Então, até o Padre Paulo fala, o arrependimento tem que ser logo na hora que tu pecou. Né? Já ajoelha ali, já pede perdão. E volta. Né? Não demora. Não pode demorar tanto para o filho pródigo perceber que está comendo a comida, a mesma, tá brigando lá a comida com os porcos. Né? E essas fases a gente pode fazer aquela ligação do semeador, a parábola do semeador. Depois procurem, não lembro agora aqui qual é a passagem efetivamente, qual é o evangelho, mas procurem a parábola do semeador e vejam, o semeador passou e jogou a semente. Ele jogou num local, ali ainda não tinha raiz, o outro era de momento, entendeu? É isto, é a nossa vida espiritual. E o outro começou a dar fruto. Né? Por quê? Porque aquele ali já tem uma estabilidade. Dizem que a terceira morada tem duas fases. Duas fases. Uma primeira, que é um crescimento espiritual, e uma segunda, que é uma dificuldade para avançar para o que seria para a fase mística, que adentraria a via iluminativa. Por quê? Porque a pessoa realmente atinge uma perseverança maior na oração. A pessoa consegue já não cair em pecados graves na terceira morada. A pessoa começa a ter mais facilidade, mais proximidade sacramental. Ela já não está mais só indo e fica nessa luta do pé que volta, essa instabilidade maluca e essa guerra na segunda morada, porque aí nada se acerta. Mas, como a terceira fase parece muito estável, mas o que você quer que eu fale sobre o pecado grave? Aí eu falo. Se você puder detalhar melhor assim, aí eu falo sim. Então, quando a pessoa adentra o que a gente chama aí de terceira morada, a pessoa entra numa certa estabilidade e numa certa perseverança maior. A pessoa consegue rezar com mais, só que ela ainda tem pecado, a pessoa ainda peca, normalmente, tudo esse pessoal peca, tá? Que são o que a gente chama de pecados veniais. Só que qual é o problema da terceira morada? A pessoa já não peca gravemente, mas ela pode vir a pecar gravemente. Por quê? Porque um dos grandes problemas que acontecem com pessoas na terceira morada é que as pessoas ficam extremamente mesquinhas. Mesquinho no sentido avarento do termo. Espiritualmente mesquinhos. Ou, como o pessoal costuma dizer, viram um pequeno burguês. Né? Porque as pessoas encaram o burguês apenas como uma pessoa que tenha dinheiro. Mas eu conheço burgueses na Coab e conheço pobres no Morumbi. Né? Porque são humildes lá e aqui orgulhoso. Então não é a questão do local, não é a questão do dinheiro. É a questão da postura. Né? No dinheiro, né, se a pessoa é muito apegada ao dinheiro, isso se reflete na hora da esmola. Porque ele fica questionando, mas eu vou dar esmola para esse aí, vai usar droga. Aquele ali vai fazer não sei o que. Eu não vou dar para esse aí. Por que não? Né? Para que dar dízimo? Para que pagar dízimo? Absurdo. Né? Então, é o questionamento mesquinho da pessoa. Não é a maior parte que ela tem, ela não vai ficar pobre por isso, ela não vai perder todo o seu dinheiro por isso, mas ela
Eu pagar? Não. Mas espiritualmente isso também acontece. Mas precisa rezar? Mas todo dia? Então, eu vou chegar aí. Exatamente. Eu vou até olhar teu comentário aqui, porque então, eu vou até ler teu comentário. No caso, a pessoa na terceira morada, todos para ele não presta e vai pro inferno ou por aí. Não exatamente, né? Porque esse tipo de mesquinharia também acontece antes. Entendeu? Porque às vezes a pessoa acabou de se converter, ela já acha que ela é a última bolacha do pacote, né? Ele já acha que ele é bonzão. Logo no começo. Ele nem se converteu, mal se converteu, ele já acha que ele tem que dar testemunho. Então ele não é a terceira morada, mas ele já é orgulhosinho. Então isto pode acontecer. Então esta mesquinharia, a pessoa vira meio que um crítico das coisas, né? Tudo parece que irrita. Isso aconteceu com Teresa d'Ávila. Mas Teresa d'Ávila não achava que as pessoas iriam para o inferno. Mas esse tipo de mesquinharia, ele diminui também. Mas as pessoas no começo são mesquinhas. Por quê? Porque elas também não estão entendendo ainda o que é que Deus quer fazer conosco. Porque quando você começar a adentrar para a vida mística, a primeira coisa que vai começar a acontecer em totalidade, não mais como um momento, vai ser a bem-aventurança. E a primeira bem-aventurança qual é? Bem-aventurados os pobres em espírito. E os pobres, o que é um pobre? É uma pessoa que já reconhece que não tem nada. Então ele dá tudo. Então essa é a porta de entrada aí real para a vida mística. O problema é que para a gente ultrapassar, a gente precisa renunciar a estas mesquinharias, e aí as coisas vão ficando mais profundas. Então talvez essa mesquinharia lá no começo, a pessoa fica naquela briga da instabilidade de oração e, né, volta pro pecado, e aí rezo, não rezo muito, não, se eu rezar muito eu sou fanático, se eu fizer isso, o que vão falar de mim? Então ela fica muito preocupada consigo mesma e nem tanto com Deus. Quando ela já está na terceira morada, que ela já está mais estável, ela começa a entender isso, mas ela fica muito crítica. Ela fica muito crítica das coisas. Então ela já entende que ela precisa ser mais humilde. Ela já começa a compreender que ela precisa ter virtude. Ela já está tentando ter as virtudes, né? Está tentando ser mais prudente, mais temperante, mais justo, né? Suportar as provações, porque primeira e segunda morada, quando começa as provações, meu Deus, a pessoa fica num chororô, vitimiza, né? Por que comigo, né? E na terceira não, ela já está entendendo que existe um negócio chamado cruz, e que quem não tomar a sua cruz não vai se salvar. Que aquele que fica querendo se salvar sozinho vai se perder, né? Mas a pessoa fica crítica, porque ela fala, eu tô caminhando e tal, e as coisas não acontecem, então fica mais difícil, né? Como eu comentei, eu não sei se eu cheguei nesse lugar aí. Eu sei que eu não tô nesse lugar aí, né? Porque eu percebo em mim instabilidade, percebo outras dificuldades e não me parece de alguém que tá para romper, né, essa porta estreita e adentrar como os pobres em espírito para começar a adentrar realmente a vida mística. Isso eu tenho certeza que não que não acontece. Mas houve um tempo que eu não estava crítico. Eu não estava crítico. Eu estava um nojo. Isso aí foi mais ou menos há 20 anos atrás. Exatamente 20 anos atrás. E eu via o pessoal pregando, e falava, mas não é tão bom. Aí via alguém cantando, mas o cara não faz assim, né? E aí você começa a comparar todas as pessoas com você. Você vira um modelo para elas. Mas elas não sabem disso, né? E assim, não é comparação com alguém que está cantando lá comigo. É comparação com um cara, né? E aí não é uma comparação musical. Comparação musical eu consigo fazer, né? Eu consigo ver, o cara canta bem, o cara canta mal, tal. Eu tenho ouvido assim, já cantei e tudo mais. Eu consigo perceber.
Só que a coisa não era nesse sentido, a questão era no sentido de sempre se colocar acima do outro e rebaixar o outro, né? Então, aí depois a gente capota, como aconteceu comigo há 20 anos atrás, e aí depois você culpa todo mundo e não culpa a si mesmo. Então talvez não tenha sido realmente em meio a essa estabilidade, mas a pessoa não avança, ela fica numa oração, ela fica ali, ela quer, mas sempre falta alguma coisa. Vou dar um exemplo até mais profundo para vocês entenderem. A irmã da Santa Teresinha, não Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, também era freira. E ela tinha um alfinete bonito, achou, né? Achou não, ganhou um alfinete bonito, tal, colocou para poder arrumar. Eu esqueci agora o que elas usam, não é véu, é uma outra coisa, eu esqueci o nome agora. E aí uma irmã viu, falou: "Ai, que lindo, tal, né? Deixa comigo". Aí a irmã ficou brava, né? A irmã de Santa Teresinha ficou brava. Falou: "Ah, tá bom, eu te dou, tal, deixa com você". Mas estava muito magoada e isso era nítido. Teresinha viu. A Teresinha foi falar com ela e falou assim: "Irmã, você ainda é muito rica. Então não vai dar para você se aproximar mais de Deus". Por quê? Porque ainda havia nela esse apego. Era só um alfinete, mas ainda se via o quanto ela poderia se apegar às coisas. Então essa é a nossa dificuldade. O quanto de apego das coisas nós estamos. E para adentrar vai ser isso. Aí quando tiver lá na vida mística, aí vai vir aquela passagem que Jesus fala, né? Quem troca seu, né? Todo mundo, né? Por causa de mim, não é digno de mim. Se você está trocando os parentes, né? Pai, mãe, filho e tal, por causa, né? Não por causa de mim, então você não é digno de mim. Você tem que estar comigo e então eles vão em acréscimo. Aí você vai ter 10, 20, 30 mil filhos, pai, mãe, né? Mas primeiro você tem que vir a mim. Essa é a parte do desapego familiar. Mas isso é só na vida mística, não é agora. Mas a pessoa precisa procurar esta estabilidade espiritual. E para ter estabilidade espiritual precisa vir estabilidade emocional também. Só que estabilidade emocional não confunda com não ter problema, hein? Não confunda com não ter provação. É adquirir as virtudes para ser firme na provação. Firme na fé. Corajoso nas perseguições. Superar isso. Por quê? Porque isso vai acontecer com todo mundo. Essa escada de crescimento que o Santo Agostinho separa, e ele separa as bem-aventuranças, ele separa também junto com o Pai Nosso, que a gente vai falar agora. E ele mostra que nós precisamos adentrar. Só que a última bem-aventurança, porque ele coloca 7, a última bem-aventurança qual que é? Aquela: bem-aventurados sois vós, se vocês forem perseguidos, se mentirem sobre vocês, né, e mentindo disserem todo tipo de mal contra mim. Bem-aventurados sois vós, porque vocês vão receber aí as graças, né? Pois bem, essa bem-aventurança, ele fala que ela não está na 7, ela seria igual à primeira. Então nós poderíamos dizer que se há uma escada nas bem-aventuranças, daí é o corrimão, porque ela vai acontecer a todo momento para você que é cristão. Né? Você será perseguido. Eu não falei que logo no começo lá o povo começa a questionar o rapaz que acabou de se converter? Pô, você se converteu, mas por que você está falando assim? Ou por que você faz isso então? Ah, mas por que você não vem para cá? Ah, por que você largou? Então o cara já está sendo perseguido. Então você vê que essa bem-aventurança da perseguição já está acontecendo. E essas outras coisas acontecem. Assim como é bom até mencionar que o que acontece, né? E apesar de ninguém ter me perguntado, eu tenho que falar. E aqueles, né? Você falou da fé, você falou da esperança, caridade, mas e os dons do Espírito Santo? Os 7. Os 7 dons do Espírito Santo estão lá. E eles vão começar a acontecer para quem já é crismado e começa a adentrar na vida. Porque quem é crismado, esses dons vão acontecer. Bom, a pessoa não adentrou, não está crescendo ali, mas chega um momento que ela vai precisar.
ela não está em pecado grave, ela está em oração, né? Ou seja, existe uma vida interior, existe uma busca de amor a Deus. Então uma hora o dom acontece. É claro que quando ela aprofundar na fé, assim como a bem-aventurança, o negócio vai começar a acontecer constantemente. Então a partir do dom do temor, a coisa também vai começar a crescer até chegar no dom da sabedoria. O dom do temor é o primeiro e o menor dos 7 dons do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o primeiro. Veja, temor não é ter medo de Deus, é ter medo de perder Deus. Então, uma pessoa que a gente ama, a gente faz de tudo para agradá-la. A pessoa que tem casado aqui, então, vocês que são casados, vocês sabem o quanto é necessário agradar o outro. Até porque é o próximo mais próximo de você, né? Então, eu preciso amar o próximo. Bem, a pessoa que está aqui do meu lado é a pessoa mais próxima a mim. Então, por amor a Deus, eu vou fazer isso por ela. Nós podemos dizer que é o temor, até para não perder essa pessoa, porque você quer que essa pessoa esteja bem, quer que essa pessoa fique bem. Então, esse é o primeiro. Agora, algumas pessoas poderiam falar, tá bom, Leandro, e aqueles carismas que acontecem nos grupos de oração? Pois muito bem, eles são todos, sem exceção, dons que eles acontecem a todo momento se a pessoa tem, tá? Os carismas. Mas eles acontecem em larga escala para as pessoas que estão no começo. Por quê? Porque se você for ver, eles são todos oração vocal. Grande parte. Ou ele é uma revelação falada, ou ele é uma oração, a tal da oração em línguas, mas ele é sempre um júbilo de algo falado. Ele é uma oração vocal. Ele é uma oração realmente, de certo modo, para quem realmente está lá de coração entregue, realmente em oração, ele é algo que acontece para chamar as pessoas que estão começando. Então aí as pessoas veem aqueles fatos extraordinários, uma profecia ou uma proclamação de cura, e é lógico que a pessoa permanece ali, porque isso aí vai mexer com a fé dela, vai tocar a inteligência, ela vai falar, eu creio, isso aí realmente acontece. Então quem já viu proclamações de curas e viu que essas curas realmente aconteceram, a pessoa permanece, lógico. Mas vai chegando um ponto onde essas coisas, vou usar esse termo, assim, fervorosas, já não bastam. Porque não bastam as emoções, porque isso toca às vezes as emoções das pessoas. Então pessoas que ficam muito presas a isso, acabam depois, chega uma hora que ela se afasta, porque ela começa a não entender, porque chega um dia que ela vai rezar, não sente nada. Então a pessoa acaba caindo, né? Mas aquela pessoa que entende que tudo isso faz parte, logicamente pode ser tocado, pode chorar, pode se emocionar e tudo mais, mas isso faz parte. Uma hora pode não acontecer nada disso, e eu posso participar de uma missa, ou de um grupo de oração, ou de um retiro, ou de um evento onde tenha sido tudo normal, mas isso não quer dizer que Deus não agiu. Não quer dizer que eu não cresci aí, que eu não fui tocado por Deus. Então aí a pessoa vai entendendo e vai amadurecendo também na sua vida espiritual. Então essas coisas meio que abaixam e vai permanecendo e vai crescendo uma sabedoria mesmo na pessoa. A pessoa vai se tornando, compreendendo melhor como Deus fala com ela. E aí a gente tem o Pai Nosso. O Pai Nosso também, se você for ver, ele é uma subida. Conta-nos, ela é o resumo do Evangelho. O Pai Nosso é o resumo do Evangelho. Jesus que ensinou o Pai Nosso, o que também já nos ajuda a rezar constantemente o Pai Nosso. Também podemos lembrar de uma história onde uma freira estava na cozinha, cuidava da cozinha, e aí chegou o padre. O padre era o diretor espiritual. E aí ela foi chorar, falar, ai padre, não sei o que está acontecendo comigo, mas
eu não tô conseguindo rezar. Aí o padre, por que não tá conseguindo rezar, minha filha? Ela, não sei, eu vou rezar o Pai Nosso. Aí quando eu falo Pai Nosso, eu já não consigo rezar o restante. Aí ele, por quê? Ela, porque é na hora que eu falo Pai Nosso, aí eu já lembro o quanto o Pai é bom. Porque Ele é nosso mesmo e não apenas meu. Porque Ele é de todos nós, né? Nós chamamos, né, que nós somos filhos e nós devemos amar e amar como irmãos e orar uns pelos outros. E então eu vejo essa graça do Pai que está no céu, porque Ele está em todo lugar, mas o céu é o lugar, né? Porque o céu é o próprio Deus. Aí o padre ficou olhando assim, né? Olhou para ela, tá bom, filha. Não, olha, permaneça, não, mesmo assim, não deixe de rezar. Permaneça nisso. Ele foi imediatamente falar com a priora. Falou assim, olha, você tem uma contemplativa lá na cozinha, viu? Cuida dela. Porque essa moça, mais do que o trabalho da inteligência, daquelas meditações que a gente fez, e da luta, essa moça já entrava na contemplação de Deus, que é o que a gente chama de oração afetiva. Ela já estava superando a questão de só usar a inteligência, né? Porque a gente, se vocês reverem lá o vídeo e verem como é que a gente fez, ou se vocês estão fazendo a Lexio Divina, já treinando isso, vocês veem que muitas vezes o que a gente faz? A gente lê, aí tenta interpretar, aí a gente medita, aí a gente pensa naquela parte que mais nos chamou a atenção, aí Deus fala conosco, aí a gente responde na oração, aí a gente pede perdão, ou a gente louva, ou a gente agradece, dessa maneira, de modo que você faz a tua fé crescer porque você usa a inteligência. Mas no caso dela, ela já não está usando a inteligência, ela já está deixando Deus tomar conta, né? Então ela já está avançando no negócio. E aí ela já está contemplando a Deus e ela não consegue nem meditar o próprio Pai Nosso inteiro. Ela entra no Pai Nosso e ela já é tocada por Deus, de modo que ela já entra no amor de Deus e aí ela fica ali. Então ela já está afetivamente mais entregue a Deus, né? De modo que ela já consegue não só rezar, mas ela já consegue rezar com a alma. Porque a gente usa o corpo, lógico, a gente falou da oração do corpo, mas ela já consegue com menos esforço, porque a gente ainda precisa fazer muito esforço para isso acontecer, em alguns momentos acontece, mas ela começa a rezar e imediatamente Deus dá esse ato, né, de amor nela e ela já é levada por Ele para meditar o quanto o Pai é bom e o Pai é nosso, e não, a gente não fala Pai meu, né? E Ele está no céu exatamente por isso, porque Ele é o céu, Ele é onde estão os santos, onde estão os anjos. Por isso que a gente é filho de Deus, porque Ele nos criou a imagem e nos conserva e governa com a sua providência. E nós temos uma especial benevolência, Ele nos adotou no batismo como irmãos de Jesus Cristo, co-herdeiros com Ele da eterna glória. A gente virou filhos adotivos. Por isso que a gente diz Pai Nosso, que estais no céu. Porque é onde Deus se manifesta na glória aos seus filhos. E aí a gente tem as 7 súplicas do Pai Nosso, né? Aquelas partes onde a gente proclama. Então, o que é dizer santificado seja o vosso nome? Quer dizer que eu estou santificando Deus? Não, Deus é santo. Aliás, Ele não é santo, Ele é santíssimo. Então o que eu quero dizer santificado seja o vosso nome? Eu quero dizer que nós temos que dar glória a Deus. Então, quando eu digo isso, nós pedimos que Deus seja conhecido, amado, honrado, servido por todos os homens. E por nós em particular, porque a gente está rezando naquele momento. E aí a gente está, sim, ali pedindo para que todos aqueles que não conhecem, os infiéis, cheguem ao conhecimento de Deus, e que aqueles que estão errados na fé, que estão confusos, que estão num cisma, possam voltar a essa unidade da igreja. E os pecadores se corrijam e justos perseverem até o fim. É isso que é o santificar, é isso que a gente fala, a gente pede no santificado seja o vosso nome. Que todos possam santificá-lo. Então, para santificar, as pessoas precisam sair do erro, do pecado,
do cisma, da heresia, da maluquice e tal, para voltar. E devemos prezar a glória de Deus mais do que todos os nossos bens e todas as vantagens que a gente possa ter. Como é que a gente faz para santificar o nome de Deus? Oração, bom exemplo, e dirigindo a Ele todos os nossos pensamentos, afetos e ações. É assim que a gente faz. A gente precisa fazer dessa maneira. E a segunda petição, que é: venha a nós o vosso reino. O que é o reino de Deus? Ele é um tríplice reino espiritual. É o reino de Deus em nós, dentro de você. A própria Teresa fala assim, né? O céu está aí dentro. Por isso que ela fala que dentro da alma do fiel está a morada, o castelo onde Deus está no centro. Então o céu está dentro de você. Por isso que fala: santificado seja, venha a nós o vosso reino. O reino está dentro de você. O reino da graça. Ele está acontecendo aí. Deus precisa reinar dentro de nós. A nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma é terra de evangelização. Nós precisamos nos converter. Existem áreas da nossa vida que ainda não há o reino de Deus. E a gente sabe, aquelas áreas, aqueles lugares que estão mais afastados, que estão ainda negando a Deus. Então nós precisamos viver isso, né? Pedimos que Deus reine em nós com a sua graça santificante. A graça santificante é o que a igreja diz que a gente recebe nos sacramentos do batismo e do crisma, tá bom? Pela qual ele se compraz em residir em nós como um rei em seu palácio. Olha a morada aí. E que nos mantenha unidos a ele pelas virtudes da fé, da esperança e da caridade, pelas quais reina sobre a nossa inteligência, sobre o nosso coração e sobre a nossa vontade. A nossa inteligência reina a fé. A fé age na inteligência. Ok? A esperança, ele fala coração. Nós poderíamos dizer alma, mas nós vamos usar um outro termo aqui para dizer a esperança. A esperança age na memória. Na sua memória. Porque quando você... Não é que... você vai falar: mas eu não lembro do céu, Leandro. Quando Deus pensou em mim para que eu fosse gerada dentro do ventre de minha mãe. Não. Mas nós pensamos em Deus. E pensamos na vida que temos e na vida que queremos ter. Então, é esta memória que lembra daquilo que éramos e daquilo que queremos ser e fala: eu quero encontrar o amado, aquele que eu amo. Então, é um amor apressado, é um amor que vai, né? O padre Eduardo usa muito, quando ele fala aquele termo, vamos pressurosos, com pressa. É disso que ele está falando de esperança. A gente caminha pressuroso ao mundo, onde Deus nos fará homens novos e mulheres novas. Quando ele está falando isso, ele usa esse termo muitas vezes. É sobre isso que ele está falando. Ele está falando sobre o dom da esperança. A virtude teologal da esperança. E por fim, a caridade age na vontade. Porque Deus, Deus é a caridade. E Deus é uma pessoa. E por que age na vontade? Porque não é um sentimento. Ainda que, quando a gente explica o que é amor, a gente fala: é o querer o bem do outro. A gente fala isso porque age de um modo, a princípio, num sentimento. Mas é uma pessoa. É o próprio Deus que age. Então é na vontade. Então o amor é um ato concreto. Não é só uma palavra: eu te amo. Pessoas que às vezes não falem, ainda que não falem, mas agem, é melhor do que quem só fala. Que adiantaria dizer: eu gosto tanto de você, mas não faço nada. Não fiz nada por você, então não estou fazendo nada. Mas quando você faz alguma coisa, você pode ser sinal de Deus para a pessoa, seja lá como, numa caridade tanto física quanto espiritual. Isso é importante. Então o amor se manifesta de várias maneiras. E que pedimos com as palavras: venha a nós o vosso reino com relação à glória. Pedimos que possamos um dia ser admitidos no céu, para o qual fomos criados e onde seremos plenamente felizes. A terceira petição é: seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. Então, pedimos a graça de fazerem todas as coisas à vontade de Deus, obedecendo aos seus santos mandamentos, tão prontamente como os anjos e os santos lhe obedecem no céu. Então, alguém está obedecendo no céu, a gente está querendo obedecer aqui na terra, assim como é no céu. Pedimos, além disso, a graça de corresponder às inspirações divinas e de viver resignados à vontade de Deus quando ocorrem tribulações na nossa vida. Aí de nós suportarmos, sermos corajosos, sermos firmes diante das dificuldades e problemas. Não precisa ser exatamente uma perseguição porque se é cristão. Até porque aqui no Brasil, apesar de alguns momentos, não é nada perto do que a gente escuta aí sobre o pessoal que mora, por exemplo, no Oriente Médio. Mas não tem comparação. Lá o negócio realmente a gente escuta até de algumas pessoas que já foram crucificadas nos dias atuais. E assim, a gente está numa época que muita gente é martirizada. Mas isso não acontece tanto no Brasil. O pessoal identificou que no último século foi junto do primeiro século, o século que mais se matou cristãos. Para vocês verem. E dizem que são 120 mil cristãos mortos por causa da fé. Não por causa de outros motivos. Porque gente morre direto aí. Então devemos sempre reconhecer a vontade de Deus nas prosperidades ou adversidades da vida, tanto nas prosperidades como nas adversidades da vida presente. Devemos reconhecer sempre a vontade de Deus, o qual tudo dispõe ou permite para o nosso bem. Então, esses dias o padre Eduardo até me lembrava um fato que o padre Léo contava, de uma mulher que dizia que a bomba não tinha caído na casa dela no período da guerra, mas caiu na casa do outro lá, porque o outro não era cristão, mas ela era católica, então com ela sabia que ela era abençoada. Não, isso não acontece. A chuva o calor que fez caiu sobre a cabeça de todos aqui de São Paulo. Então não tem esse tipo de separação. Então, de certo modo, a vontade permissiva, podemos dizer assim, Deus não é permissivista, tá? Ele te ama, te aceitou do jeito que você era, agora você precisa mudar. Mas Deus permite que ocorram situações comuns que acontecem com todos os seres humanos. Então, nós não ao ser batizado, ao se converter, você não ganha uma imunidade de convertido e agora não acontece nada de errado na minha vida. Não, ao contrário, você vai continuar tendo e às vezes acontece até mais. Então já aguenta o tranco aí, porque tem dia que parece noite. Tem situações que não ocorrem com as pessoas lá fora. Aí algumas pessoas lá confundem e acham que são mais livres, e a coisa não é bem assim. Porque como posso ser mais livre se eu sou escravo de uma coisa? Que raio que é isso aí? O cara tá no vício, aí ele acha que ele é mais livre porque ele pode dizer ou fazer algumas coisas. Eu estou fazendo, só que ele tá preso, chafurdado na lama. Aí depois tá lá nos seus problemas e ele acha que aquilo lá não tem nada a ver. Ele continua culpando coisas externas, exteriores a ele. Nunca é ele, é sempre o outro que é o culpado. De que maneira podemos conhecer? Caso caia, tá? Eu já mando o link para vocês. De que maneira podemos conhecer a vontade de Deus a nosso respeito? Ela é manifestada pelos mandamentos da sua lei e dos preceitos da sua igreja. Nossos superiores espirituais, se você tiver um diretor espiritual, postos por Deus para guiar-nos no caminho da salvação, nos orientam a fim de que conheçamos os desígnios particulares da providência a nosso respeito. Por isso que é importante você tentar se confessar também com o seu diretor espiritual, caso você o tenha. Desígnios que podem se manifestar em divinas inspirações ou na circunstância que o Senhor tenha colocado. Que aí ele vai perceber tanto as dificuldades, quanto como Deus tem falado com você, vai juntar tudo isso e vai falar: ó filho, é dessa maneira, faça isso. Ele vai te orientar sabiamente. Quarta petição: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse é bem simples de entender, mas o pão nosso cotidiano também
também é o alimento que você come diariamente. Também não é só o pão que você toma no café da manhã, é lógico que é o alimento, é lógico que se pede para que as pessoas não sofram da fome, né, da miséria da fome, que é uma desgraça, mas o que se refere à quarta petição do Pai Nosso, primeiro, é o pão que não pode nos faltar, o pão eucarístico. Muita gente não sabe. O principal desta petição é a Eucaristia. Não pode faltar missa, porque se faltar missa para a humanidade acaba. Então a gente tem que ficar esperto em relação a isso para não cair nessa ideia de que primeiro é o alimento comum. Então, não se trata, né? Lógico que se trata do alimento comum, mas primeiro, né, a gente pede o que é necessário para cada dia da alma para o corpo. O sustento da vida espiritual. Pedimos ao Senhor que nos dê sua graça, o qual todo instante temos necessidade. Né? E como é que ele sustenta? Nossa alma sustenta especialmente com o alimento da palavra divina e com o Santíssimo Sacramento do altar. Então, lógico, também junto disso está a palavra de Deus. Tá? A Eucaristia, eu falei que é o principal, mas está também a sua palavra, porque nem todo dia você comunga. A não ser que algumas pessoas conseguem, graças a Deus, ir à missa diariamente, aí comungam todos os dias. Né? Se essa é a sua prática, glória a Deus. Né? Não é a minha, não consigo. Né? Eu não tenho aqui próximo de casa uma igreja que tenha missa todos os dias. Tem igreja aqui perto, mas não é aberto todos os dias. É porque dizemos o pão nosso dai hoje, e não dai-nos hoje o pão. Né? Dai-nos hoje o pão. Né? Por que a gente diz o pão nosso nos dai hoje, e não dai-nos hoje o pão, para excluir todo e qualquer desejo dos bens alheios. Por isso pedimos ao Senhor que nos sustente nos ganhos justos e lícitos, a fim de granjearmos com o sustento, com o nosso trabalho, sem furtos ou fraudes. Quer dizer, não dá o que é do outro, dá o que é meu. Aquilo que é básico, aquilo que eu preciso, aquilo que é necessário para o dia a dia. Nem a mais, nem a menos. E porque dizemos, o pão nos dai e não o pão me dai. Para lembrarmos de que, assim como os bens vêm de Deus, assim também Ele nos dá em abundância, para que distribuamos o supérfluo aos pobres. Então, por isso a doação. E por que acrescentamos de cada dia? Porque devemos desejar o que nos é necessário para a vida, e não a fartura e dos bens da terra. Jesus conta aquela história daquele homem que se aposentou e tinha um monte de coisa no seu celeiro. Fala, agora eu vou descansar. Aí Jesus fala, louco, você não sabe nem se você vai ficar vivo. E se você morrer agora, a única coisa que você vai fazer é criar uma briga tremenda da sua família aí por causa do inventário. Jesus fala isso. Essa passagem é maravilhosa. E que mais? Quer dizer que não devemos estar demasiadamente preocupados com o futuro. Quanta gente tem crise de ansiedade e tudo mais por causa do futuro. Então, falar o pão nosso e cada dia nos dá hoje também é pedir o que nos é necessário no momento, é viver o momento, é colocar esta palavra do momento. O presente é o presente que Deus está te dando agora, está te dando nesse dia, e é esse momento que tem que ser vivido. Então olha como essa oração é rica, né? A gente deveria rezar pensando nisso, né? Não se apegar tanto ao amanhã. Pode ser que amanhã, como diz o cantor, né, seja um lindo dia da mais louca alegria, mas a gente não sabe, né? Então que seja agora. Esse momento bom, esse momento com Deus, esse momento rico em família, esse momento que eu quero viver aqui. Quinta petição. Quinta petição tem uma coisa. Vocês vão ver que eu vou ler aqui a tradução correta da questão do perdoar as ofensas. A tradução correta do latim para o português seria perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pedimos a Deus que nos perdoe os nossos pecados, como nós perdoamos os que nos ofendem. Então veja, por que aqui no Brasil, ao invés de rezar dessa maneira, se bem que se você for em um grupo mais tradicional, você vai ver que o pessoal reza, perdoai-nos as nossas dívidas. Porque nós temos uma dívida com Deus, impagável. Mas, como no Brasil o povo é muito dinheirista, e acho que a igreja aqui no Brasil percebeu, preferiu falar ofensas. Porque o pessoal já
pensa dinheiro quando fala dívidas. Mas é a dívida de pecado. Eu tenho uma dívida porque eu pequei e tal, e Deus veio em meu auxílio. Deus veio, Deus me amou por primeiro. Eu não tenho esse amor para dar. Mas tanto na tradução do dívidas quanto no ofensas, todas as pessoas atualmente, quando vejo, rezam errado. Porque as pessoas falam o termo perdoai as nossas ofensas. Não é perdoar as ofensas, é perdoar-me. Deus me perdoa, Senhor, pelas ofensas que eu cometi. Então, a expressão correta é perdoai-nos as nossas ofensas. E vocês podem olhar, se tiverem o catecismo aí, o amarelão, né, seja qual for. Eu estou com todos os catecismos aqui que eu estou usando atualmente para explicar para o pessoal os desmandamentos. Estou levando os 3 catecismos para explicar para a galera. Mas, seja perdoai-nos as nossas dívidas, ou seja, perdoai-nos as nossas ofensas, o começo é perdoai-nos as nossas ofensas. Tá bom? Então, esse perdoai-nos, vocês podem olhar no catecismo, tá lá. Esses dias eu não, deixa eu ver se eu estou enganado. Aí fui, porque eu vejo o povo tudo rezando, perdoai as nossas ofensas. Perdoai. Então, os adventistas estão pegando a tradução antiga. Não estão errados. Não estão errados aí. Eles estão errados porque eles ainda estão vivendo o sábado. E Jesus ressuscitou no domingo e aí se tornou o novo primeiro dia. O 8º dia agora é o primeiro dia. Pronto. Então eles estão errados aí. Mas nesse ponto eles não estão errados não. Eles podem se rezar, perdoar-nos as nossas dívidas. Só que o problema é, quando a gente reza em grupo, não é muito complicado se você vai rezar, sei lá, em 3, 4 pessoas. Aí imagina, todo mundo está rezando o Pai Nosso. Sei lá, nós estamos rezando o terço. Aí um reza, perdoai as nossas ofensas. Todo mundo reza, perdoai as nossas dívidas. Aí vira uma confusão. Então ou todo mundo reza de um jeito ou reza do outro. Porque também não daria certo assim, né? Nós vamos rezar nós aqui, aí eu pego e rezo em latim. Aí você vai falar, pô meu, aí tu tá de sacanagem, porque eu não vou conseguir rezar. Então precisa ter o esquema, né? Todo mundo reza junto, rezar a mesma coisa. Então se a maioria já reza, perdoai-nos as nossas ofensas, reza as nossas ofensas, não vai mudar o sentido. Porque o dívidas aí é o sentido de ofensa. Eu sei que eu conheço uns que usam isso aí como cavalo de batalha por causa da tradução, era para ser assim, mas nós não vamos ficar presos nesse negócio não. Então é isto. Por que dívidas? Porque por causa deles devemos satisfazer a justiça divina, seja nessa vida, seja na outra. Então é uma dívida que eu tenho, eu quero pagar esta dívida. Então por isso perdoai-nos as nossas dívidas, eu quero pagar. E os que não perdoam o próximo podem esperar que Deus lhes perdoe? Porque essa é a parte mais complicada, né? Porque a gente fala, perdoar, Senhor, do mesmo jeito que eu perdoo. Lembra da parábola? Mais uma parábola aí, né? Lembra da parábola do homem injusto? Ele tem uma dívida tremenda que ele não tem como pagar. Para um rei. Aí o rei fala, não, tá bom. Aí ele, eu não tenho como, eu vou morrer e tal. Aí o rei fala pra ele, tá bom, você tá perdoado, pode ir. Aí o outro devia 20 conto pra ele. Uma graninha. Ele vai lá, dá um safanão no cara, aperta o pescoço, fala, pague o que me deve. Um soldado viu. Foi lá no rei e falou assim, o cara não foi misericordioso não. Ele chama de volta. Fala, amigo, eu não fui misericordioso com você, por que você não foi com aquele que estava próximo a você? Então agora você vai ser preso. E você vai ficar preso o tempo suficiente para pagar. Então o cara vai ficar preso a vida toda, porque era impagável a dívida que ele tinha com o rei. Isso aí é dizendo assim, Deus está abrindo para nós o tempo da misericórdia. Este é o tempo da misericórdia, por isso que os sacramentos estão aí. Então vá até eles, receba-os, viva nesta graça dos sacramentos. Isso é a tal da vida na graça. Agora, a pessoa fica longe, faz de qualquer jeito, não perdoa o outro, grita com o outro. Quando você reclama, você fala, filho, vai se converter. Não, tranquilo, Deus é misericórdia. Mas você não vive a misericórdia, cara. Você está lá no pecadão e fica falando de misericórdia, você está usando isso aí só como muleta, mas você está justificando os pecados que você tem e você não quer admitir. Esse é o problema. Então, nós precisamos viver essa misericórdia. Os que perdoam ao próximo não têm razão alguma para esperar que Deus lhes perdoe. Tanto mais que se condenam por si mesmos, dizendo a Deus que lhes perdoe sem que eles perdoem ao próximo. É aquela passagem da carta
de São João, primeira carta de São João. Primeira carta de São João, ele fala bem assim: quem diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, é mentiroso. Porque como poderia uma pessoa dizer que ama quem não vê, se ele não consegue amar nem quem ele vê? Então ele é mentiroso. Então é muito simples. Sexta petição: não nos deixeis cair em tentação. O que nós estamos pedindo? Nós pedimos que Deus nos livre das tentações. Ou não permitindo que sejamos tentados, ou dando-nos graças para não sermos vencidos. Você vê, tem 3 situações possíveis aí. As tentações são um incitamento ao pecado, que nos vem do demônio, ou das pessoas más, ou das nossas paixões interiores. Às vezes não é o diabo. Às vezes não é o outro. Às vezes é a gente mesmo que já está meio inclinado, já tem uma má inclinação, já está meio sugerido, querendo ir. É pecado ter tentações? Não. Você vai ser tentado. Todo mundo é tentado. Mas é pecado consistir nelas. Consentir nelas. Ou expor-se voluntariamente ao perigo de consentir. O padre Paulo Ricardo comenta que estava dirigindo, passou e viu do lado, andando na rua, uma moça muito bonita e estava de shortinho. Ela era muito bonita. Ele viu, mas não consentiu. Porque o ponto não é ter desejo. O padre Douglas fala assim: o problema não é o desejo, filho. O problema é o que você faz com ele. Ter desejo, achar bonito, achar maravilhoso, você vai achar. Existem pessoas bonitas no mundo. Existem situações que são atraentes. A gente se atrai por aquilo que é belo. Todo mundo se atrai por aquilo que é belo. A beleza nos atrai. Tanto que é natural, porque e isso precisa acontecer porque a coisa mais bela de todas é Deus. Deus é o mais belo. Deus é bom, Deus é belo, Deus é verdadeiro. Então a gente se atrai pela beleza, por quê? Porque quando há uma beleza que atrai aos olhos, que atrai aos sentidos, existe, apesar daquilo que pode nos atrair ao pecado, existe primeiramente uma luz daquilo que é reflexo da criação. Reflexo do Criador. A gente reflete o Criador de algum modo. Então, se há algo de belo em nós, é reflexo do Criador. Como, por exemplo, todo mundo gosta muito de olhar a lua. Acha a lua linda. Mas vocês sabem que a lua não tem luz, né? Luz própria. Então, quando você vê ela iluminada, é o sol que está iluminando ela. Então, nós vemos nas belezas comuns, mas principalmente na beleza dos santos, uma luz neles que não é deles. Eles foram iluminados, por isso se santificaram. E permitiram que essa luz brilhasse mais ainda neles. Por isso eles são santos. Porque eles emitem essa luz que não é deles. Eles refletem muito mais. Então há uma beleza muito maior. Mas as coisas comuns, por analogia, quando você vê, e o pessoal coloca, parece que esses dias aí o pessoal no Instagram está postando foto de ambientes, Aí estão colocando foto da praia, foto da montanha, foto do céu e tudo mais. Por quê? Porque essas coisas são belas, elas refletem a beleza do Criador. Então, nesse sentido, só que vem o demônio e perverte a coisa. E ao invés da gente ver nisso a beleza do Criador, a gente começa a querer que essas belezas sejam nossas e ter uma questão de posse e ser o Deus dessas coisas. Então, por isso, a pessoa cai em tentação. Por que Deus permite que sejamos tentados? Para provar nossa fidelidade, para fortalecer nossas virtudes e aumentar nossos merecimentos. E o que a gente tem que fazer para evitar a tentação? Devemos fugir de ocasiões perigosas, guardar os sentidos, receber com frequência os santos sacramentos, fazer uso da oração, especialmente da devoção a Maria Santíssima, Senhora Nossa, porque ela venceu todo e qualquer, ela é um ser humano como nós, que vai falar de Jesus, Jesus suportou as tentações do deserto, mas alguém sempre fala, mas Jesus é Deus, então vamos lá, então vamos pegar um ser humano comum, que apesar de apartada do pecado, poderia ter pecado.
mas não pecou. Ela foi separada do pecado para poder ter o Filho de Deus, mas ela poderia pecar e não pecou. Ela poderia negar, mas não negou. Então ela é mais exemplar de todas as pessoas nessa terra. Então ela pode nos ajudar a superar as tentações e desejos malignos que a gente possa vir a ter. E aí a última petição diz: livrai-nos do mal. Por que a gente pede para livrar-nos do mal? Pedimos a Deus que nos livre dos males passados, presentes, futuros, especialmente do sumo mal, que é o pecado. O da condenação eterna, que é o castigo do pecado. Diz que o salário do pecado é a morte. É essa morte, a morte espiritual. Porque você falar de pecado para alguém que está fora, a pessoa vai falar: se for assim, se eu levar nessa ideia, já faço um monte de besteira, tal, não aconteceu nada comigo, eu estou muito bem e tal. A primeira coisa que a pessoa vai falar, talvez, né, se ela tiver uma condição financeira melhor que você, porque a pessoa acaba virando um materialista besta, né? E aí ela fala assim: não, olha, eu estou bem, eu estou próspero. Bela porcaria, meu filho. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? É isso que a gente pede aqui, ó. Eu não quero perder a vida eterna. Então eu pedi as coisas no pão. Na hora do pão eu pedi também pelos mesmos materiais. Eu preciso disso aqui para poder viver. A gente precisa, não tem jeito. Então é isso. E aí, por que dizemos livrar-nos do mal e não dos males? Porque não devemos desejar ser isentos de todos os males dessa vida, mas só daqueles nocivos à nossa alma. Por isso pedimos a libertação do mal em geral, de tudo aquilo que Deus vê para nós e que é mal. Então, porque podem vir males, quer dizer, por exemplo, eu posso ficar doente, e ficar doente não é uma coisa boa, mas essa doença não vai me levar ao pecado, não vai me levar à desgraça. Ao contrário, pode me deixar mais forte, pode me deixar mais resiliente a suportar as provações da vida. Então esse mal não é um problema. E não é lícito pedir a Deus que nos livre de algum mal em particular, por exemplo, uma doença? Sim, é lícito pedir a libertação de algum mal em particular, mas sempre entregando-nos à vontade de Deus, que pode, no entanto, ordenar aquela tribulação para proveito da nossa alma. Quer dizer, eu posso pedir para ser curado? Pode. Mas se Deus falar assim, não, é não. Vai permanecer um tempinho aí para você poder crescer na fé. Vai crescer na fé e vai enfrentar a doença aí. Porque senão nós veríamos toda e qualquer doença como uma injustiça divina. E tem gente que não vai melhorar nunca mais. Até o fim da sua vida vai ter que suportar uma doença, uma deficiência, algum problema, alguma situação crônica. E não é amado por Deus. Então é aí que a gente vê o ministério, é aí que a gente vê a obediência do cristão. Para que nos servem as tribulações? Bom, elas são úteis para fazermos penitência das nossas culpas, para provar nossas virtudes. Ninguém prova a fé sem ter que provar a fé. Não acontece nada para você provar a sua fé. Como é que você vai ficar mais forte na fé? Vocês, né? Eu sei, boa parte de vocês, talvez todos vocês, né? Talvez eu seja o menos exemplar nesse ponto, mas boa parte de vocês eu sei que faz exercício. Se você não pega um peso hoje, né, um halter de 3 quilos, você não vai chegar nunca ao de 5. Você precisará pegar o pequeno e fazê-lo constantemente para que o seu corpo suporte. E agora, o halter de 3 quilos já não faz mais diferença em você, você precisará de um peso maior. Então é isso. Nós somos provados assim. Da mesma forma, é bom que vocês fazem exercício, eu consigo explicar dessa maneira. E aí, a coisa precisa acontecer. Ninguém prova obediência se não tem fatos para ser obediente. Ninguém provará a fé se não houverem fatos para ela ser provada na fé. Provar que ama realmente a Deus. E, sobretudo, para levar-nos à imitação de Jesus Cristo, nossa cabeça, ao qual é justo que nos conformemos a Jesus Cristo no sofrimento, se quisermos ter parte na sua glória. Quer dizer, ele enfrentou a cruz, ele foi o mais humilhado, ele foi o mais rejeitado. Quando nós passarmos por humilhação, rejeição, problemas, feridas, machucados,
a gente lembra do Cristo crucificado. E isso nos leva a crescer. E para que se alcancem as graças pedidas no Pai Nosso, basta rezá-lo de qualquer maneira? Para se rezar, é necessário rezá-lo sem precipitação, com atenção e acompanhá-lo com o coração. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo que o Padre José Eduardo deu, eu achei maravilhoso. E quando devemos rezar o Pai Nosso? Todos os dias, porque todos os dias temos necessidade do auxílio de Deus. O Padre José Eduardo falou, pegando algum autor, que para rezar o terço, e aí a gente pode falar para rezar o Pai Nosso, para rezar a Ave Maria, para rezar a oração que você vai rezar, é rezar como que você estivesse comungando. Se eu estou comungando, eu estou recebendo o pão. Certo? Então eu vou engoli-lo, não soltá-lo. Então eu não vou cuspir palavras. Eu vou absorver estas palavras. Eu vou mastigar essas palavras. Precisa rezar devagar, né? Que essa é a grande dúvida. Eu preciso rezar Pai Nosso. Porque Leandro tem um acólito lá na Nossa Senhora Aparecida, que já foi seminarista. E quando ele vai rezar, tanto o Pai Nosso quanto a Ave Maria, ele reza rápido. Então eu tenho que rezar rápido ou rezar devagar, porque aquele rapaz está errado ou está certo? Então, aquele rapaz não está errado em rezar rápido. Se você quiser rezar devagar para meditar as palavras do Pai Nosso, muito bem. Mas e quando você reza o terço? Você tem que rezar devagar ou rápido? Depende. Você consegue rezar devagar e manter uma concentração total ali no mistério? Se a resposta é não, então talvez você precise rezar um pouquinho mais rápido e focar no mistério. E fazer do Pai Nosso e Ave Maria o cântico para você focar no mistério que você está meditando. Se você consegue rezar numa parte normal, sim, após a parte que vai ainda tem teu reino, poder e a glória para sempre. Sim, ela é rezada na missa. Não é obrigatória na oração do Pai Nosso, porque nem no Pai Nosso, se você olhar na Bíblia, o Jesus não fala, né? Então ela está lá, se você for ver. Por isso que no Pai Nosso da missa você não reza o amém. Certo? Você vê que a gente fala, livrai-nos do mal. Aí o que o padre fala? Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Porque por vossa graça, esperando... Aí todo mundo, ó seu reino, poder e a glória para sempre. Amém. O glória para sempre. Aí o que ele faz logo depois? A oração da paz. Aí depois da oração da paz vem o amém. Entendeu? O amém do Pai Nosso na missa vem depois da oração da paz. Como é que ela funciona aí, essa parte do reino, poder e a glória para sempre? Funciona como uma jaculatória. Sabe quando você está rezando o terço? Que às vezes as pessoas falam assim, como é que é? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. É isso. Então, rezar, você pode rezar. É obrigatório? Não. Você não encontra assim nem em latim. Né? A única diferença realmente é aquele negócio do perdoar as nossas ofensas e perdoar as nossas dívidas. Né? Mas pode se rezar? Pode se rezar. Igual você está falando, eu entendo que a mim me completa, né? Então eu entendo que eu devo rezar também e completar lá o reino, poder, teu é o reino, poder e a glória para sempre. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Né? Mas sempre fazendo aquilo que eu comentei. Por exemplo, se você vai rezar em grupo, várias pessoas e vai ouvir sua voz, para não dar confusão, às vezes é melhor tu acompanhar a maioria. Aí quando você rezar sozinha, aí você faz, né? Sem problema nenhum. Porque aí quando a gente reza em grupo, a gente tem que acompanhar a galera, né? Por exemplo, eu tenho, em muitas orações, eu tenho mania de falar glória ao Pai, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aí eu vou rezar com a galera, o que a galera faz? Agora e sempre. Então aí eu acompanho a galera, né? Vai mudar muito o sentido? Não muda muito o sentido, né?
faço em grupo nos almoços da família. Se a família faz, então tá tranquilo. Alguns primos evangélicos. Os evangélicos provavelmente vão fazer. Mas é um complemento. Né? Não vai ser um problema, não é como dizia um chefe meu, não é uma sangria desatada. Não é um problema, tá bom? Então você pode continuar rezando, tá tudo bem. O pessoal respeita e espera que a gente termine. Não, é normal que o pessoal, por exemplo, quando tá rezando terço, você tá rezando terço em conjunto, aí o pessoal chega no Glória ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então o pessoal faz isso. Aí começa. Livrar. Como é que é? Quando eu tenho que explicar assim. Quando eu tô fazendo a oração, vai no automático. Quando eu tenho que explicar, aí não vai. Aí tem a oração do Anjo de Portugal. Aí na oração do Anjo de Portugal, termina pela vossa. Né, a todos que mais precisarem. Aí sempre tem quem complementa. Da vossa misericórdia. Na oração do Anjo de Portugal. Tem quem vai até o precisarem. Tem quem vai. Aí o pessoal espera. O pessoal falar a vossa misericórdia e já começa o próximo mistério. Eu não sei se vocês já rezaram o texto. Tem gente que vai até os que mais precisarem. Aí algumas pessoas fazem a vossa misericórdia. Se você olhar a oração original, o anjo não fala a vossa misericórdia. Fica subentendido. Mas tem algum problema? Não. O único problema que tem das orações é aquilo que eu falei. Por exemplo, você rezar a consagração a Nossa Senhora e falar filhos ao invés de coisa. Porque filho não é propriedade. Então você reza como coisa e propriedade vossa. E não como filho e propriedade vossa, porque filho não é sua propriedade. Isso, é isso mesmo. Isso. Aí são outras jaculatórias, né? Rogai por nós que recorremos a vós. Aquela parte, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ela acaba aí. Mas o que o pessoal faz? A vossa misericórdia. Precisarem da vossa misericórdia. É necessário falar da vossa misericórdia? Não. Tem gente que fala? Tem. Tem algum problema? Não. Não vai, né? Palavras a mais ou a menos. Né? O mais importante é o que eu falei. É o seu coração realmente estar meditando e você conseguir fazer a oração vocal junto da oração mental, quer dizer, uma concentração que você consiga meditar o mistério. E se você vai rezar o Pai Nosso, apenas o Pai Nosso, que o seu coração esteja embebido disso que nós falamos aqui, compreendendo estas coisas aqui que nós falamos, compreendendo aquilo que é. O que nós estamos rezando realmente e o que nós queremos. Bom, essa foi uma aula um pouco mais longa, mas porque aí na próxima semana a gente já começa para valer aquilo que devemos crer. E aí o drama bíblico, que é a gente vai para história. Isso mesmo. Eu vou mandar para vocês uma apostilinha agora no grupo. Vou mandar agora. Então todo mundo vai receber. E me desculpem a aula hoje um pouquinho mais longa, mas era para completar esse tema, porque senão a gente ia ficar mais uma semana e eu já queria que a gente encerrasse para começarmos logo, tá bom? Então, acho que por hoje a gente já explicou bem aí as duas situações e é isso.